Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para concluir o nosso segundo livro do Clube do Livro, Confúcio e os Analectos. Isso mesmo. Nós paramos no livro 5 e agora nós vamos dar continuidade, né, do 6 em diante, e eu vou finalizar este livro agora pegando frases, porque agora os livros são frases, né, são ditos do Confúcio até o livro 20, até o capítulo 20. Então eu peguei os que eu achei mais bacana, claro, com a minha percepção, para trazer aqui para vocês, para a gente dar uma refletida sobre o assunto, tá bom, seu Confúcio? Vamos lá, então. Então, na página 84, isso mesmo. Quando o Duque, eu achei interessante o nome do Duque, AI, e a gente tem o IA, inteligência artificial, né? Então, quando o Duque, bobeira, comentário bobo, mas vamos lá. Quando o Duque AI perguntou qual dos seus discípulos tinha sede de aprender, Confúcio respondeu: havia Yen Yui que tinha sede de aprender. Ele não descarregava sua raiva em uma pessoa inocente. Tampouco cometia o mesmo erro 2 vezes. Infelizmente, o tempo de vida que lhe coube era curto e ele morreu. Agora não há ninguém. Ninguém com sede de aprender chegou ao meu conhecimento. Duro isso, né? Uma pessoa que tem uma sede de aprender tamanha que ela não descarregue sua raiva em pessoas inocentes e que não cometa o mesmo erro 2 vezes. Isso fez eu refletir, né? Como é difícil nós não cometermos o mesmo erro 2 vezes. E quantas vezes você, quando estava chateado com alguma coisa, estava frustrado com alguma situação, acabou sendo grosseiro com outra pessoa que não tinha nada a ver com a história? Às vezes a pessoa fala assim: ai, olha, não é nada a ver, não é nada com você, não, mas é porque eu tô passando por um problema, né? Mas a pessoa realmente não tem nada a ver, e às vezes a gente é ríspido, né? Tratando essa pessoa. Então, interessante que ele falou da sede de aprender e no tratamento, né? Que quando a pessoa tem sede de aprender, ela está sempre aberta a novas pessoas, e ela também, quando tem sede de aprender, ela não vai cometer o mesmo erro 2 vezes. Tá ok? Tá bom, seu Confúcio. Estamos tentando, né? Estamos tentando. Mais além, na página 102 aqui, eu marquei os seguintes dizeres. E o mestre disse: fazer o melhor pelos outros e ser coerente com o que diz. Faça disso seu princípio norteador. Não aceite como amigo ninguém que não seja tão bom quanto você. E quando cometer um erro, não tenha medo de corrigi-lo. Então achei interessante que ele colocou aqui o seu princípio norteador. Fazer o melhor pelos outros e ser coerente com o que diz, né? Esse ser o princípio norteador. Eu coloquei para mim como um dos meus propósitos de vida, e gente, como é difícil, né? Mas a gente tem que tentar cumprir em cada ação, em cada caminhar da nossa vida, né? Eu sempre tento, assim, que as pessoas, quando elas têm um contato contigo, elas têm que sair melhor do que quando elas entraram, né? Então a gente tem que ser fator de soma em cada relação que a gente tem todos os dias. E como isso é difícil, né? Ele coloca aqui, ó, fazer o melhor pelos outros e ser coerente com o que diz. Isso aqui também me pega bastante na minha régua moral, assim, da gente ser coerente com o que a gente diz e não julgar os outros por, às vezes, falhas que nós estamos trabalhando em nós, né? Então temos que ser coerente na vida. E ele fala sobre os amigos com os quais a gente se cerca, né? Não aceitar como amigo ninguém que não seja tão bom quanto você, que não tenha os mesmos princípios, que não esteja no mesmo lado da caminhada, né? Não esteja caminhando para o mesmo lado, né? E quando cometer um erro, não tenha medo de corrigi-lo. Então, novamente aqui, Confúcio falando de erro. Olha só. Quando vocês erram, vocês corrigem, pessoal? Vocês admitem ou são meio teimosinho, assim, fica insistindo e falando, não errei não, e fica escutando? Teimoso é quem teima contigo, né? É fácil admitir um erro e depois corrigi-lo? Me digam aí, né? Outro dito que eu achei muito interessante também do Confúcio. O mestre disse: pode-se privar os 3 exércitos do seu comandante, mas nem mesmo um homem comum pode ser privado do seu livre arbítrio, né? Ou seja, da sua própria consciência. A gente às vezes pode
fingir que a gente tendo a nossa régua, né? Voltando a falar da régua, às vezes a gente pode ver uma situação que seria interessante a gente intervir ou a gente se posicionar e a gente não o faz, né? Mas ele fala que nem mesmo o homem comum pode ser privado do seu livre-arbítrio, da sua consciência. Como é que você vai ter um tete-a-tete ali no final do dia, vai dormir, vai fazer o teu diário lá, querido diário? Hoje eu fui uma pessoa super jóia, sendo que teve uma situação ali que você se absteve, né? Você não resolveu, né? Então, um homem comum nunca pode. A gente pode, outras pessoas podem não ter visto que você não se posicionou ou que você fez algo errado e ninguém viu, mas a tua consciência viu, você viu, né? Então você nunca tá livre, né? Um homem não pode ser privado do seu livre-arbítrio, né? Nem mesmo o homem comum pode ser privado do seu livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer o que quisermos, mas nós também temos que aprender que de ser livres para fazer o que quisermos, nós também temos que lidar com as consequências disso, inclusive a consequência de lidar com a nossa consciência, né? Interpretei dessa forma, ok? Me digam aí o que vocês acham. Outra coisa que eu achei bem interessante aqui é que o Confúcio fala muito sobre a benevolência, né? Então ele fala aqui na página 115, né? Sumá, acredito que seja um discípulo, perguntou-lhe sobre a benevolência. E o mestre disse: a marca distintiva do homem benevolente é que ele reluta em falar. Já vimos bastante o Confúcio falando sobre relutar em falar, né? Neste caso, pode-se dizer que o homem é benevolente simplesmente porque ele reluta em falar? Perguntou. O mestre disse: quando agir é difícil, causa alguma surpresa para alguém. Quando agir é difícil, como pode causar alguma surpresa alguém relutar em falar? Então aqui ele está querendo dizer aquela questão da pessoa falar algo e não conseguir cumprir com a própria palavra. Que a gente viu que a força da sua palavra, o que você falava, tinha muita honra, você tinha que cumprir. A palavra tinha peso, né? Tinha muito peso a sua palavra. Você tinha que cumprir com ela, né? Então ele fala, às vezes o homem vai se calar, benevolente, ele não vai falar, porque talvez ele não vai conseguir cumprir, né, com o que ele vai falar. Achei bem interessante também essa questão, né, que ele tem, o confucionismo tem bastante essa questão da fala, né, do valor que tem a sua fala, certo? Depois aqui, ele fala mais uma coisa também referente à liderança, né? O mestre disse: se um homem é correto, então haverá obediência sem que ordens sejam dadas. Mas, se ele não é correto, não haverá obediência, mesmo que ordens sejam dadas. Então, olha que interessante, né? Você liderar pelo exemplo, né? Se o homem é correto, então vai haver obediência sem que as ordens sejam dadas. Geralmente é isso, né? Nós respeitamos muito quando a gente vê que aquela determinada pessoa tem princípios que nós gostaríamos de ter, princípios bons, virtudes, né? Que a pessoa é generosa, respeitosa, que ela é fator de soma, que ela não passa por cima de outras pessoas, né? Então, ela vai conseguir que os outros sigam, né? Sem ela ter que dar ordens, né? Pelo respeito, né? E quando uma pessoa não é correta, não haverá obediência, mesmo que ordens sejam dadas, né? Ok. E daí eu achei interessante que ele fala novamente aqui, que eu já li em outras partes, ele coloca o seguinte: como é verdadeiro o ditado que diz que depois que um reino for governado durante 100 anos por bons homens, é possível vencer a crueldade e acabar com os homicídios. Então, olha só, a gente está falando de cultura, nós estamos falando de incutir certos hábitos na população, que as pessoas estejam acostumadas a um determinado tipo de governo baseado num governo benevolente, né, por bons homens, e ele fala aqui que é possível vencer a crueldade e acabar com homicídios após um reino ser governado durante 100 anos, que é um ditado, né? Então, como você guiar pelo exemplo é importante, né? Tanto que logo em seguida ele fala o seguinte:
Mesmo com um rei de verdade, leva-se uma geração inteira para que a benevolência torne-se realidade. Então isso me fez pensar que às vezes o que a gente está construindo aqui eu não vou ver, mas talvez os filhos dos meus filhos, o filho do meu filho vai ver, né? Então é muito disso, assim, da gente estar construindo algo para o futuro, né? E às vezes não é algo que a gente não vai ver agora, mas que as gerações futuras vão ver, né? Pessoas mais benevolentes, pessoas mais respeitosas, pessoas mais que honrem as suas palavras, né? Que tenham pessoas mais virtuosas, mas que isso é uma construção e que se a gente não começar com isso agora, quando é que nós vamos ter isso? Né? Esse é um dos motivos por eu estar fazendo o Clube do Livro também de forma gratuita, estar compartilhando com vocês conhecimento, né? Justamente por isso, se nós não começamos agora, o que nós vamos construir? Quando é que nós vamos construir uma sociedade mais benevolente, mais justa, né? Então precisa começar em algum momento, mesmo que eu não veja essa sociedade, mas as minhas próximas gerações verão, mas verão se eu começar a construir agora. Então essa é uma reflexão que eu deixo aqui para o final desse livro aqui, sobre isso, né? Sobre as nossas ações, às vezes a gente acha que não importa, mas importa sim, porque ela invoca que tipo de sociedade que nós estamos construindo e deixando para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, né? Então não é à toa que o Confúcio traz isso aqui para nós, né? Esse último pensamento para a gente encerrar o segundo livro do Clube do Livro, com Confúcio e os Analectos. E aí, pessoal, gostaram? Espero que vocês tenham gostado dessa viagem maravilhosa. Eu sei que o confucionismo ele demanda da gente, porque é uma outra cultura, é uma outra forma de pensar. Então é aquilo, às vezes a gente não vai concordar com tudo, mas é importante que a gente tire aquilo que faz sentido e que a gente consiga aplicar na nossa vida, do nosso cotidiano. E é isso que eu espero, trazendo esses livros. Então no próximo vídeo nós vamos começar o terceiro livro, que ele também é muito parecido com o Confúcio, que são várias frases. Ele vai trazer o estoicismo de uma forma diferente para a gente aplicar no dia a dia, e daí nós vamos trabalhar com ele numa dinâmica um pouco diferente, tá bom? Então aguardo vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, curta o meu canal, até a próxima, um beijo, tchau!